Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre os transformadores, componente muito utilizado na eletrônica e tem uma importância muito grande, né? Para onde a gente olha a gente consegue encontrar uma placa que tenha um transformador dentro dela. Até mesmo na elétrica, né? Se você passar aí na rua da sua casa você vai ver aqueles transformadores grandes ali pendurados nos postes. E esses transformadores eles têm uma importância muito grande, né, nos circuitos eletrônicos, nos circuitos elétricos. E é importante você que estuda sobre reparos em placas de eletrônicos, né, você que trabalha aí, por exemplo, como robista, né? Mas robista não trabalha muito com essa parte assim da elétrica e tudo mais. Mas é importante você saber também, porque em algumas aplicações você pode utilizar sim o transformador, né, para fazer algum tipo de projeto com uma potência maior, enfim, né, você que trabalha com desenvolvimento de projetos eletrônicos também. Então é um componente que deve ser estudado, certo? Deve ser entendido, porque não tem muita complexibilidade, né, acerca da aplicação desse componente. É fácil de entender e também ajuda você a não criar problemas aí futuros, né, para os seus projetos, na hora que você estiver fazendo um reparo em uma placa eletrônica, para você não tomar um choque elétrico também, né, porque dependendo aí da situação você pode, sem entender, colocar a mão onde não deve tomar um choque, por exemplo. Então é importante você entender sobre esses tipos de conceitos básicos aí dos transformadores, ok? Estou aqui, pessoal, com uma placa. Essa placa aqui é uma sucata, né? Mas eu tenho outros transformadores também, a gente vai trazer em outras aulas que a gente mostrar aqui no canal, certo? Mas eu estou com essa placa aqui para você entender um pouco do funcionamento básico de um transformador. A gente também vai explicar um pouquinho também aqui na lousa, né? Utilizando aqui um iPad, para que você entenda tudo que esse componente aqui ele pode oferecer em uma placa eletrônica, um circuito elétrico e tudo mais. Então a gente tem aqui esse transformador, né? O transformador é um componente fácil de identificar na placa, porque na maioria das vezes ele vai ser o componente maior, né? E ele sempre tem esse quadradão aqui que a gente vai ver aqui, a gente sempre tem uma parte mais assim, buleado na parte de cima, né? E ele vai ser tipo quadrado assim, com esse aspecto metálico ao redor. Então é fácil a gente encontrar de forma visual o transformador em uma placa eletrônica, por exemplo, beleza? Toda vez que você estiver diante de um transformador, eu acho muito importante você verificar, né, as informações que é dada pelo fabricante de como é o funcionamento desse componente, beleza? Então, se eu der um zoom aqui, ó, coloquei a placa aqui do lado, a gente vai ter algumas informações que é muito importante assim que você vai trabalhar em uma placa que tem um transformador. Você que vai precisar de um transformador para fazer algum tipo de projeto eletrônico, é sempre importante você observar a entrada, a saída de tensão, né, os pinos que estão referentes a esse tipo de entrada e saída. Então é importante saber dessas particularidades aqui, né, do componente. Então aqui, ó, perceba que mostra o modelo, né, o PT6329. 29A, né, seria o modelo desse transformador. Esse transformador aqui, pessoal, ele é muito encontrado aí nas placas, né, eletrônicas, e em especial aí nas placas de micro-ondas a gente acaba encontrando bastante. Aqui mostra, aqui embaixo, né, já nessa partezinha de baixo aqui, a gente tem input. Input, para quem não sabe, significa, né, em inglês, entrada. Certo? Então a entrada desse transformador é de 230 volts a 50 Hz, certo? Isso aqui é a frequência aqui do transformador, certo? Então aqui a entrada vai ser de 230 volts a 50 Hz, ok? Seria a frequência aí da corrente elétrica, né? Da tensão aí que está entrando para dentro desse componente. Então aqui a gente tem output. Output significa saída, né? Então aqui na saída, na S1, a gente tem aproximadamente aqui 11 volts a 140 mA, ok? Então aproximadamente aí 12 volts, né, esse transformador. E aqui na saída número 2, ele pode disponibilizar aqui, ó,
7 volts a 180 mA, certo? A gente pode até fazer um outro vídeo falando aí da proporção aí em relação à corrente elétrica e tudo mais, beleza? Mas vamos se atentar aqui apenas aos conceitos básicos, né? Então aqui a gente percebe que tem um desenho, certo? Esse desenho nos informa que as entradas, certo? Os pinos de entrada, os pinos de saída, exatamente para, se você quiser utilizar os 12 volts, né? Que é aproximado aqui 11, mas seria basicamente 12 volts. Aqui na entrada, na primeira saída, na verdade aqui é S1, certo? Então pino 10, pino 9 está relacionado à saída de 11 volts. S2, né? Pino 7, pino 6 está relacionado à saída de 7 volts, ok? Então, com isso a gente consegue entender aqui quais as saídas e entender aí a entrada de tensão aqui para esse componente, ok, pessoal? Então, só para dar uma explicação básica aqui do componente, né? Ele vai ter aqui dentro, vai ser 2 bobinas, no caso aqui desse transformador. No caso aqui a gente vai ter 3 bobinas, né? Porque uma está a entrada, outra vai estar uma saída de 12 volts e a outra vai estar uma saída de 7 volts. Então, basicamente a gente vai ter 3 bobinas aqui dentro, né? Enroladas, e vai ter a bobina de entrada e as bobinas que vão dar a saída aqui. Eu vou explicar isso para vocês melhor no iPad aqui, certo? Para que vocês consigam compreender todo o conceito de um transformador. Então vamos lá. Digamos que aqui a gente tem uma fonte de energia. Eu vou colocar uma tomada na nossa casa, certo? Então vou botar aqui a tomada. Vamos lá. Tomada, que seria a nossa fonte, certo? A fonte principal aqui que vai fornecer uma tensão para a alimentação aí do nosso transformador, certo? Então aqui a gente tem uma tomadinha, né? Tomadinha aqui, ok? Tá mais parecendo um rosto, né? Uma carinha aí, mas é uma tomada. Sou muito bom no desenho não, pessoal. E aqui a gente vai ter o nosso transformador, certo? Então eu vou fazer um desenho aqui, ó. Isso aqui vai representar aqui o nosso transformador, certo? Eu sei que aqui as espiras não ficaram muito certinhas, né? Mas dá para entender aqui, certo? Então aqui a gente vai fazer um desenho exatamente desse transformador que a gente acabou de ver. Então a gente vai ter um aqui. E a gente vai ter basicamente uma outra aqui, ok? Então o transformador que a gente está vendo aqui, que a gente acabou de ver, é basicamente mais ou menos isso aqui. Aí as entradas dele, né, vai diretamente aqui para tomada, certo? Ele vai ter um fiozinho aqui, vai ter uma saída, né? E vamos supor que ele vai ser ligado aqui na tomada. É importante, antes de a gente explicar o conceito do transformador, a gente precisa voltar um pouco mais e falar um pouco sobre os condutores, né? E a corrente elétrica que circula por esses condutores. Então vamos supor que eu tenho aqui um fio. Vamos supor que isso aqui seja um fio. Um fiozinho de cobre. E quando eu aplico uma tensão, né, uma DDP, seria uma tensão, vamos colocar aqui em torno aqui de 220 volts, mas pode ser menos também. O que acontece? Eu vou trazer aqui o outro fio, são 2 fios, né? Na eletrônica a gente costuma chamar de positivo e negativo, certo? Na elétrica a gente costuma chamar de fase e neutro. Então vamos colocar aqui fase e neutro. Nos circuitos eletrônicos, a gente costuma sempre falar que a gente tem sempre que ter, né, uma tensão contínua, que ela vai de um polo para um outro polo. Então ela circula apenas por um fio, né, e ela vai
circulando, circulando, circulando. Ela vai passando de um fio para o outro, porém ela vai passando de uma forma ordenada, circulando de um lado para o outro de forma circular, né? Digamos que a corrente contínua aqui, ela está saindo aqui de um polo positivo, de uma pilha, vamos supor aqui, e aí essa corrente elétrica ela sempre vai passar, né, do positivo, sentido convencional, para, vamos supor, tem um LED aqui, vamos colocar aqui como se fosse um LEDzinho, né? E aqui o que acontece? Ela vai passar a corrente elétrica, né, circular aqui pelo LED e vai voltar aqui para o polo negativo. Já na corrente alternada, a gente tem uma diferença, certo? Que é o quê? Essa tensão elétrica, ela não circula de um fio e indo para o outro, né? De uma forma circular, de uma forma contínua, digamos assim. Ela sempre vai, ora ela vai estar no fase e ora essa corrente elétrica ela vai estar no neutro, certo? Então ela vai circulando do fase, ora ela vai estar no fase, ora ela vai estar no neutro, ora ela vai estar no fase, ora ela vai estar no neutro, ora ela vai estar no fase e por aí vai, certo? Então ela vai dessa forma aqui. Então ela vai fazendo tipo um zigue-zaguezinho ali, né, entre o fio do fase e o fio do neutro, certo? E isso vai gerar, pessoal, a nossa corrente alternada. Por isso que há uma diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Beleza? Só que, independentemente de que seja corrente alternada ou corrente contínua, a gente vai, todo condutor, ele vai gerar um campo magnético, certo? A corrente elétrica que está passando, né, ali no fio, ela cria basicamente tipo um atrito ali e vai gerando um campo eletromagnético. Então vamos supor que tanto na corrente contínua, certo? Da pilha aqui, como aqui na corrente alternada, né? A gente vai gerar, quando se passa uma corrente elétrica em determinado condutor, vai gerar um campo magnético nesse condutor, certo? Vai gerar um campo magnético aqui no condutor, né? No caso no fio. Então aqui, no caso, eu vou ter no fase, certo? Um campo magnético. Vou ter aqui também no próprio neutro, também vai gerar um campo magnético aqui, ok? Então, até aí tudo bem, né, pessoal? Até aí vocês estão conseguindo compreender bem, né? Então, esse campo magnético, pessoal, se a gente pegar uma ímã, por exemplo, né, um ímã, e pegar uma bobina que está lá com os fios todos enroladinhos, né, esmaltado, e a gente ficar passando o ímã próximo ali, a gente consegue gerar uma tensão a partir do campo magnético desse ímã, ok? Então, a gente pode, a partir de campo magnético, a gente pode gerar uma corrente elétrica em um determinado tipo de condutor. O que acontece aqui no caso do transformador, por exemplo? O transformador, quando ele recebe uma tensão, né, um DDP, ele vai estar aqui, por exemplo, a tensão saindo aqui da tomada, certo? Ora vai estar no fase, ora vai estar no neutro e vai subindo e descendo aqui, certo? Que é corrente alternada. Essas espiras aqui, pessoal, que são exatamente, né, esses fios aqui enrolados, ele tende a criar um campo magnético muito maior do que se ele estivesse reto. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o fase, aí eu tenho o neutro aqui, certo? Todos esses dois fios aqui, tanto o fio do fase como o neutro, eu tenho um campo magnético, certo? Que está circulando por ele, porque eles estão recebendo aqui tensão elétrica, está a corrente elétrica em movimento e aí vai gerar um campo magnético. Então, esses dois fios aqui, ó, um fio vai gerar um campo magnético, certo? Só que se eu tenho dois fios juntos, esse campo eletromagnético ele vai dobrar.
certo? Então, se está neutro e fase aqui, o campo magnético aqui, ó, ele vai ser maior, certo? Então, esse campo magnético aqui ele vai ser maior, se eu tenho dois fios junto ali, passando uma determinada corrente elétrica. Então, se eu pego um fio reto, eu só estou com um fio aqui, ó, e dobro ele, você consegue entender que nesse ponto onde eu dobrei o fio, o campo magnético vai ser maior do que aqui, ó, certo? Então, o campo aqui, nesse ponto, vai ser maior do que na parte onde o fio está esticado, certo? Então, a técnica de gerar um campo maior é exatamente fazer com que esse fio que está aqui, ele simplesmente, né, se dobre. Ou seja, a gente tem apenas um fio aqui, só que esse fio ele está totalmente enrolado, né, fazendo algumas espiras. E essas espiras aqui vai gerando um campo magnético maior, certo? Se a gente for estudar um pouco sobre eletromagnetismo, a gente vai entender que esse outro lado aqui, que não está recebendo tensão, né? Aqui a gente vai ter a bobina primária, então vou chamar de 1, primária. E aqui a gente tem as bobinas secundárias, certo? Ok? Então, entenda o seguinte. Se é possível gerar uma eletricidade, né, uma corrente elétrica a partir de um campo magnético, quando eu tiver aqui, ó, um campo magnético, certo? Eu vou gerar, né, uma condução elétrica para essas minhas outras bobinas aqui. E depender das espiras, né, de quantas voltinhas aqui vai ter o meu fio, vai ser a saída vai ser proporcional, certo? Então existe até um cálculo, a gente pode passar isso nas próximas aulas, onde você consegue calcular quantas espiras você coloca para ter uma determinada tensão na saída. E essa tensão você pode aumentar, quando você pode deixar igual a de entrada, certo? Só que você vai isolar a parte do terra. Isso aí a gente pode falar quando a gente for falar sobre como medir, né, a tensão da rua com osciloscópio. A gente usa, por exemplo, um transformador isolado, né, isolador galvânico, para a gente poder fazer uma proteção para um osciloscópio, por exemplo, né? Isso aí a gente pode estudar mais à frente. Mas a importância aqui é saber, né, que aqui a gente vai ter um material metálico, certo? Porque sem um material metálico a gente vai perder muito desse campo magnético, né? E aí a tensão aqui pode ser que não chegue a tensão que a gente quer que chegue. Então a gente coloca um material metálico aqui, que é exatamente o que a gente consegue, de forma visual, a gente consegue observar nos transformadores, né? E eu vou voltar já mostrar aqui ele para você. A gente vai ter as bobinas e em volta, né, as bobinas vão estar exatamente enrolada nessa parte de ferro, certo? Nesse material de ferro, que é exatamente para não deixar perder o campo magnético, certo? E quando se perde muito pouco. Então, por isso que existem outros tipos de bobina, né, que ela não vai ter esse material metálico, e ela vai simplesmente conduzir um pouco menos e tudo mais. Isso aí a gente pode explicar nas próximas aulas, se tratando sobre transformadores, ok? Mas eu quero que você entenda aqui pelo menos o básico, porque se eu for estar passando muitas informações aqui, eu até quero às vezes passar, né, mas se eu for passar muita informação aqui, talvez você fique sem entender direito as definições, né? Então eu quero passar pelo menos as definições aí do conceito. Então o que acontece? Como eu tenho menos espiras aqui, ó, nesse transformador, certo? A tensão que vai passar aqui para o outro lado, né? A tensão que vai ser gerada aqui no outro lado, nessa outra bobina secundária, vai ser menor do que a que está sendo aqui, ó, na tensão primária. Então é exatamente isso que vai acontecer.
Aqui está entrando 220 volts, por exemplo, e dependendo da quantidade de espiras aqui que eu estiver na bobina secundária, vai sair apenas 12, certo? Ou 24, ok? Ou 6 volts, ou 5 volts, vai depender aí da quantidade das espiras aqui que eu colocar no meu transformador, certo? Ou eu posso comprar já um transformador que ele já está específico, né, para aquele tipo de aplicação. Então você pode pesquisar, por exemplo, no Mercado Livre, eu quero um transformador de 220 para 12 volts, eu quero um transformador de 127 para 5 volts, e aí você vai conseguir encontrar, certo? E até a própria corrente elétrica também, né, do próprio transformador, você acaba também especificando ali, você pode encontrar esses transformadores aí na internet, beleza, pessoal? Então aqui é o conceito básico, né, do funcionamento do transformador, certo, pessoal? Então aqui vamos supor, eu tenho aqui na saída agora 12 volts. Ah, mas esse 12 volts vai ser contínuo ou ainda continua sendo alternado? Pessoal, continua sendo alternado. É uma tensão alternada aqui. O transformador em si, ele não tem a condição de gerar uma corrente contínua na sua saída, certo? Ele é um componente usado sim, né, em um circuito retificador, que a gente vai ter, vamos supor, não seria ele que vai fazer a corrente ficar contínua, mas ele participa também desse circuito de entrada, né, onde a corrente elétrica ela vai ser retificada, certo? Onde vai passar por um processo aí a partir de uma ponte, né, de diodos, e vai ser trabalhada gerando primeiro, né, uma corrente contínua pulsante para depois se tornar em corrente contínua perfeita, certo? Isso aí a gente pode deixar para um próximo vídeo, caso vocês queiram aí aprender como é que transforma corrente alternada em corrente contínua. A gente pode fazer um vídeo explicando aqui também como é a transformação, né, da tensão de corrente alternada para uma tensão de corrente contínua. A gente pode explicar isso para vocês também. Mas é basicamente isso, beleza, pessoal? A forma aí, né, que é criada, né, um transformador, é basicamente isso. É claro que a gente vai ter outros tipos de transformadores, por exemplo, né, que podem até mudar aqui um pouco o conceito, né, como os auto transformadores, né, que tem um pouquinho de diferença, só esse mesmo, mas o resto aí, a maioria deles aí basicamente trabalha dessa forma, né, vai mudar um pouco aí o material que vai ser fabricado, né, e toda coisa do tipo, mas é basicamente essa a forma aí, né, que você vai encontrar os transformadores, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí, e deixa aqui o teu comentário para eu saber quais são os vídeos que você quer que a gente passe aqui no canal, certo? Porque esses vídeos, pessoal, a gente acaba trazendo aqui para vocês consigam compreender, né, como é que é o funcionamento de um componente, mas sempre quando a gente está falando do componente, a gente está falando também sobre algumas coisas dentro de um circuito elétrico ou eletrônico. E isso vai fazer com que você consiga abrir mais a sua mente em relação a esses conceitos. Por quê? Porque vamos supor, você pega aí, sem saber, você pega uma placa eletrônica, vai fazer um reparo numa placa eletrônica e você não sabe o que é um transformador, como ele trabalha. Você mete a mão ali no transformador, de repente o aparelho ele está ligado, certo? Em uma rede elétrica, você acaba tomando um choque, que é exatamente o choque daquela rede elétrica ali. Se for 127 volts, vai ser 127. Se for 220, vai tomar um choque de 220. Então é muito importante vocês conseguirem compreender, né? Tem outros componentes também na placa que devem ser verificados antes de a gente sair colocando a mão ali em qualquer local. Então é importante saber desses conceitos para você não se arrebentar, né? Levar um choque aí, Deus o livre, acontecer até uma coisa grave, né? Tem transformadores que a saída dele vai ser igual à entrada dele, certo? Então é importante você saber para você não estar manuseando ali, até mesmo uma ferramenta, vai pegar, por exemplo, um osciloscópio, aí vai lá,
tacar o osciloscópio lá no transformador sem saber direito o que está fazendo. Você pode queimar o seu equipamento, né? Então tem que ter muito cuidado aí, pessoal, e entender sobre esses tipos de conceitos, né? Porque isso vai abrir muito a sua mente aí em relação à eletrônica, beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.